O caráter do cidadão do reino dos céus. Meus irmãos, nós vamos iniciar essa nova série de mensagens, aonde nós seremos expostos aos grandes sermão do Senhor Jesus Cristo. Este é o maior sermão do Novo Testamento registrado para nós aqui no Evangelho segundo nos narrou Mateus. E o que é de fato a pregação? De acordo com o Dr. Martin Lloyd-Jones, a pregação é a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas e o raciocínio eloquente. A pregação, meus irmãos, é uma atividade pela qual nós encontramos com Deus e Ele fala diretamente aos nossos corações. E por vezes nós temos alguns pregadores que nós gostamos de ouvir. Muitos gostam de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, com a sua eloquência, com a sua sabedoria. Outros gostam de ouvir o Nicodemos, também por conta da sua desenvoltura, por conta de ser realmente usado pelo Senhor. E qual é o seu pregador favorito nesse sentido? Nós estamos diante aqui, meus irmãos, não do pastor Hernandes Dias Lopes, não diante de Nicodemos, não diante de pastor Wesley, mas nós estamos diante do sermão do grande rei. Nós estamos diante do sermão do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele vai abordar questões que são fundamentais da nossa vida cristã. E ele vai iniciar, então, a sua mensagem tratando sobre o nosso caráter, o caráter do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Se os irmãos observarem no capítulo anterior, no último verso, está escrito o seguinte: a sua fama, a fama de Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, e de Decápolis, e de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosa multidão o seguia. Então veja, meus irmãos, que o cenário, o contexto aqui pelo qual Jesus se encontra é um cenário em que as multidões já estão o seguindo. Ele está bem no início do seu ministério, ele está no começo do seu ministério, realizando muitos sinais, prodígios, realmente e maravilhas, o que fez com que a multidão quisesse acompanhá-lo e segui-lo. E ele vai iniciar a mensagem dele acerca do reino de Deus. Porque a mensagem de Jesus qual é? Arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino dos céus. Então essa é a mensagem de arrependimento, é uma mensagem de fé. E ele vai colocar para nós, na introdução do seu sermão, o caráter do verdadeiro cidadão do reino celestial. Por isso ele inicia com as bem-aventuranças. Nós vemos que Jesus, ele vê essa multidão e ele se dirige a ela com essas palavras. Todavia, embora exista uma multidão que está seguindo Jesus aqui, observe que no verso 1 do capítulo 5, que se aproximou deles, que ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Veja que, embora houvesse uma multidão seguindo a Cristo, ele vai dirigir essas palavras especialmente para os seus discípulos, aqueles que seguem ele de uma forma mais próxima, daqueles que se renderam à sua mensagem e não apenas estão o seguindo por causa dos seus milagres. E Jesus vai iniciar esse sermão reafirmando aquilo que nós somos. E primeiramente ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou humildes, dependendo da sua tradução. Muitas pessoas, meus irmãos, interpretam essa passagem entendendo pobre aqui no sentido econômico, quando a pessoa não tem condições financeiras, mas não é esse o sentido pelo qual Jesus nos ensina. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, é uma condição espiritual, é uma condição interna. Ser pobre aqui é entender que em nós mesmos nós não temos valor algum. É dizer, como o profeta Isaías no Antigo Testamento: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
é reconhecer que realmente é um pecador e que carece da graça e da misericórdia do Senhor. Bem-aventurado, meus irmãos, os pobres de espírito. Nós vemos um outro exemplo disso com o apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele diz que ele era o principal, o maioral dos pecadores. Quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos quão grande homem de Deus ele foi, o quanto que ele se empenhou nas missões, o quanto que ele se deu à causa do evangelho. Ele foi açoitado, foi preso. Em tudo isso, ele não via que em si mesmo ele tinha algum valor, mas ele confiava na obra de Cristo, o seu Salvador. Assim também, meus irmãos, deve ser a nossa condição. Olhar para nós mesmos e enxergar que em nós mesmos nós não temos bem algum. Os irmãos conhecem a passagem do Lázaro, né, e o rico. E a passagem do Lázaro, né, mostra para a gente a condição daquele homem de uma forma externa, mas que apontava também para a sua condição interna. Que ele comia das migalhas que caíam da mesa do seu senhor, do rico, e que no final ele foi para o estado de alegria, enquanto o outro para o estado de tormento. E o Senhor Jesus disse que em vida ele recebeu sofrimentos, mas que no porvir ele recebeu a glória e as bem-aventuranças eternas. Meus amados, nós, diante do Senhor, nós somos realmente como mendigos nesse sentido, pobres de espírito. O que nós podemos ofertar para o Senhor? O que nós podemos dar para Deus? Eu não sei se você já precisou presentear alguém que é muito bem financeiramente. Você pensa o quê? Fala assim, nossa, qual presente que eu vou dar para essa pessoa? Já tem tudo, né? Se você pensa numa roupa, já tem. Você pensa comida, tem. Então, você fica limitado. Como é que você vai presentear? Como é que você vai dar algo? E para Deus, que é dono de tudo? E para Deus que nos deu a vida, como é que nós vamos oferecer algo para Deus? Sendo que tudo aquilo que nós temos e somos, nós já recebemos dele. Ou seja, em nós mesmos, nós não temos bem-aventurança alguma. Por isso, meus irmãos, as pessoas que olham para si mesmos nessa perspectiva, eles recebem aqui também uma promessa. Porque deles é o reino dos céus. Nós entendemos, meus amados, que nós não temos bem algum nessa terra, que tudo aqui realmente vai passar, e que o nosso reino, pelo qual nós aguardamos, é o reino celestial. A promessa é que deles é o reino dos céus. Quando não se tem nada, aí é que se tem tudo. O reino nós passamos a desfrutá-lo de uma forma espiritual já. Jesus inicia o seu sermão mostrando a necessidade que nós temos de arrependimento, de humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor. A humildade, meus irmãos, deve estar na natureza de todo discípulo do Senhor Jesus. Não faz sentido algum sermos chamados de cristãos se no nosso coração alimentamos arrogância ou prepotência, se achamos que somos melhores do que outras pessoas. O que leva realmente alguém a se sentir assim? Nós precisamos, meus irmãos, entender que em nós mesmos nós não temos bem-aventurança alguma, mas que em Deus nós encontramos paz, alegria e tudo aquilo que temos e somos, é porque Deus realmente tem nos abençoado. E nós temos realmente muito mais do que nós necessitamos. É ver que precisamos de redenção, de salvação. Ele também diz, bem-aventurados que choram, porque é uma consequência natural do pobre de espírito, aquele que vê que não tem condição alguma em si, que ele vê que é necessitado. O próximo passo é ele chorar e lamentar acerca dos seus pecados e das suas limitações. Lamentações, capítulo 3, verso 39, diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O choro e o lamento é uma séria convicção dos próprios pecados.
É como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele contempla que em si mesmo ele não tem condições de vencer e de ter um futuro glorioso. Então isso conduz realmente ao choro e à lamentação. De contemplar o seu pecado e também o pecado que está sobre a humanidade. As consequências nocivas do pecado. É ver o outro padecendo por estar no mundo caído e clamar diante de Deus. Bem-aventurados que choram. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vemos a história de um pai que clamou em favor do seu filho ao Senhor Jesus. E Marcos capítulo 9, verso 23 nos diz assim: Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele vendo a condição do filho, ele vendo que por vezes é um resultado natural por vivermos no mundo caído. Né? Às vezes a gente pensa na dona Diva lá, coitada, servindo a Deus a vida inteira. E aí chega no final da vida, sofre um acidente comum. Por que coisas assim acontecem com pessoas que são piedosas? Né? Nós passamos a questionar e vemos que o efeito do pecado é esse. Nós vamos, ao passar do tempo, vai acabando as forças, vai acabando a vitalidade. E isso é uma consequência natural. E nós vemos diante dessa situação e nós lamentamos: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. Sustente a vida da nossa irmã. Talvez é uma realidade que você experimenta na sua casa, de você ver as consequências do pecado na vida dos seus familiares, do mundo pecaminoso que nós vivemos, o quanto que os filhos, os netos estão sujeitos a um pensamento ímpio, e clamar diante de Deus em favor disso, de ver a situação em que o mundo que jaz no maligno se encontra e clamar ao Senhor. Bem-aventurados, meus irmãos, os que choram, a Bíblia diz, porque eles serão consolados. Existe consolo para aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor, que são impactados com a realidade do pecado no nosso dia a dia. Muitas pessoas não estão nem aí para aquilo que o pecado faz. Mas os discípulos do Senhor Jesus, eles choram em seu coração porque contemplam a necessidade de redenção. Jesus enviou o Consolador que aplica a obra da redenção no nosso coração e Ele é suficiente para nos dar consolação. Nós vemos, meus irmãos, por vezes, os nossos desejos não sendo realizados. Nós, muitas vezes, queremos o bem da família, queremos o bem da igreja, queremos o bem no trabalho, mas isso não acontece, por vezes, como nós imaginamos. E assim nós ficamos frustrados, nós lamentamos, e só o Senhor é quem pode realmente nos consolar. Só o Senhor pode realmente nos encorajar, porque Ele tem condições de fazer isso. Talvez uma palavra de ânimo, de encorajamento nos ajude, uma palavra humana, mas verdadeiramente quem pode nos sustentar é Deus. Ele quem pode nos dar o consolo necessário, seja no momento de luto, seja no momento de tribulação, seja no momento de desespero. Somente Ele pode, de fato, acalmar o nosso coração, que por vezes está numa turbulência. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos antes de partir: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós vemos, meus irmãos, que somente Ele pode trazer consolo real na nossa vida. O consolo sobre a dor do luto, o consolo sobre separações, o consolo sobre todas as enfermidades que nós podemos enfrentar. Somente Ele pode nos sustentar.
E ele faz realmente essa constatação aqui no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é que talvez vai ser consolado, não, eles serão consolados, porque eles estão buscando ao Senhor com humildade de coração. E por último, meus irmãos, não menos importante, nós veremos bem-aventurados os mansos. Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui, meus irmãos, não é uma qualidade natural. Ser manso não é meramente ser gentil. Ser manso não é ser uma pessoa fraca ou indolente. Ser manso não é ser uma pessoa que busca a paz a qualquer preço. Mas ser manso é uma disposição do coração que somente Deus pode dar. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra nos seus dias. E olhando nós para o ministério de Moisés, nós vemos o quanto que ele precisava ser manso mesmo, né? Conduzir aquele povo que por vezes reclamava de tudo. E a mansidão é uma disposição do nosso coração de saber reagir em momentos de conflito, em momentos em que os ânimos podem estar alterados e de não revidar na mesma moeda. Ser manso, meus irmãos, é um atributo, é uma qualificação que somente Deus pode dar. Nós vemos que Davi, mesmo tendo já recebido a promessa de ser o rei de Israel, ele não buscou fazer isso de uma forma agressiva contra o antigo rei Saul. Nós vemos, por vezes, a mansidão de Estevão, que mesmo sendo condenado injustamente, ele ora em favor dos seus inimigos. E o maior exemplo, meus irmãos, de mansidão que nós podemos encontrar é a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele nos afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, esses atributos acerca do reino, nós encontramos na pessoa de Cristo. Nós temos nele o nosso maior exemplo de mansidão. Quando por vezes os escribas, os fariseus, os seus inimigos buscaram até mesmo a sua própria morte, ele não retribuiu da mesma forma. Ele não reagiu como aqueles que estavam ali para o atacar. Em inúmeras passagens nós vemos isso. Mas um exemplo bem claro é quando é colocado diante dele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. O objetivo deles era pegar Jesus em alguma palavra, é colocá-lo à prova. E o que Jesus faz naquela situação? Ele responde na altura, não, ele é misericordioso. Ele vai revelar a bondade, vai dizer, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse tribunal aqui é injusto. Para a mulher adúltera, ele diz, alguém te condenou? Cadê aqueles que te acusavam? Onde eles estão? Foram todos embora. Mostrando misericórdia. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Há alguns momentos nós vemos Jesus manifestando a sua ira, a sua indignação e dando palavras duras, chamando os fariseus de sepulcros caiados, né, de raça de víboras, como João Batista. Nós vemos ele em um momento específico pegando uma azorraga, um chicote, para espantar ali os cambistas que estavam no templo. Nós vemos ele tendo posições enérgicas também, mas grande parte do seu ministério ele é desenvolvido de uma maneira tranquila, não revidando ou dando ao inimigo a outra face, ele fazendo isso de uma forma consistente. Por isso, meus irmãos, nós temos em Cristo o nosso maior modelo de mansidão. Como é que você reage em momentos de conflito, de tensão, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar?
quando as coisas não estão bem dentro do casamento, quando as coisas não estão bem no relacionamento com os filhos, quando as coisas não estão bem no relacionamento com o patrão, como é que você reage diante disso? Entenda, meus irmãos, ser manso aqui não é ser alguém completamente pacífico em todo o tempo, de buscar a paz a qualquer preço, não é isso. Aqui é a maneira pela qual nós reagimos diante dessas circunstâncias. É ter o domínio próprio e controlar o nosso coração, controlar o nosso sentimento, controlar os nossos ânimos, para não retribuir na mesma moeda. Porque o que é natural da gente é se me der um tapa na face, eu vou retribuir também. Isso é o natural. Mas por termos, meus irmãos, o Espírito Santo agindo em nós, por sermos cidadão do reino dos céus, o nosso comportamento, o nosso caráter deve ser diferente. E também aqui existe uma promessa, porque eles herdarão a terra. Veja que os bem-aventurados aqui, meus irmãos, deles é o reino dos céus, eles são consolados e eles também herdarão a terra. E herdar a terra aqui, dentro do contexto judaico, é algo fundamental, é algo muito importante. Se os irmãos lembrarem da promessa do Antigo Testamento que Deus fez a Abraão, é que ele seria o pai de uma grande multidão, e quando ele chegou na terra prometida, Deus prometeu dar a ele e a sua descendência toda aquela possessão. Então, a terra aqui, para o contexto judeu, é algo muito importante. E eles estavam, dentro do contexto aqui, subjugados pelo Império Romano. Então, essa é uma promessa que eles sentem de uma forma mais palpável do que a gente. E, meus amados, o nosso contexto de servidão também não é tão diferente assim daqueles que ouviram esse sermão pela primeira vez. Você pode trabalhar a vida inteira para conseguir a sua casa própria, e é algo extremamente difícil. Mas aí quando você trabalhou por toda a sua vida para ter o seu cantinho, o local ali para você passar o resto dos seus dias, o local seguro para você poder morrer em paz, ainda não é seu. Ainda você tem que continuar pagando imposto. Ainda você tem que continuar pagando para o governo. Você tem um papel dizendo que é seu, mas seu mesmo não é. Porque a terra é de outro. Você não tem direito sobre a terra, você tem que continuar pagando. E para nós, meus irmãos, a promessa aqui é termos a terra de uma forma real. Nós temos aqui realmente de passagem, aguardamos nossa cidade que vem dos céus. Mas Deus nos prometeu uma terra, porque a terra é do Senhor. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nós somos feitos do pó da terra. É natural que nós almejemos um local para a gente desenvolvermos nossa comunhão com o Senhor e obedecer o seu chamado. Nós sabemos, meus irmãos, que através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele nos promete um novo céu e uma nova terra. Sabendo, meus irmãos, que o nosso estágio final, habitar com o Senhor, será numa realidade redimida, no novo céu e uma nova terra conquistadas pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nos dá consolo, esperança e ânimo. Mansidão, meus irmãos, então consiste em não revidar ou reivindicar os próprios interesses ou benefícios. Ser pobre de espírito, lamentar pelo pecado e ser manso, em situações de relacionamento é uma característica que somente aqueles que foram nascidos de Deus podem evidenciar. Interessante que no Monte Horebe, no Monte do Sinai, Deus revelou a sua lei de uma forma clara e específica. E agora, no monte em que Jesus se encontrou, ele revela o coração da lei. Jesus não está fazendo aqui o contrário, mas ele está aprofundando a lei do Senhor, mostrando o coração dessa lei para nós. Ele está amplificando para a gente o que significa ser cidadão do reino celestial. Quando Deus revelou os seus 10 mandamentos no passado, Ele revelou isso para o seu povo, para que eles
ao observar os mandamentos, se distinguisse das outras nações. E aqui também não é diferente, meus irmãos. Jesus revela a sua vontade para nós, mostrando que o seu povo redimido, ele é diferente daqueles que não temem realmente ao Senhor. O Rei do céu e da terra tem visto e falado comigo e com você. E como realmente tem sido o nosso comportamento? Você tem se aproximado do Senhor com humildade de coração ou tem se afastado dele? As pessoas, meus irmãos, podem roubar muitas coisas da gente. O ladrão pode roubar o carro, pode pular na nossa casa e roubar a nossa casa. Eles podem roubar até mesmo a nossa honra, levantando falso testemunho contra a gente. Mas uma coisa ninguém pode roubar, que é o nosso caráter. E é algo que somente Deus pode nos dar. Ninguém tira da gente o nosso caráter. As pessoas podem evidenciar isso através dos relacionamentos, mas retirar da gente, isso é impossível. Porque isso está relacionado com aquilo que nós somos em Deus. Pobres de espírito, entendendo que não temos bem nenhum. Choramos pelos nossos pecados e pelo pecado da humanidade. E também, meus irmãos, nós somos mansos nos nossos relacionamentos. Todos os discípulos de Cristo que possuem o reino, possuem também consolo e esperança de um novo céu e uma nova terra. Tem uma passagem específica, e aqui caminhando para a nossa conclusão, do Antigo Testamento que eu gosto bastante, que é em Gênesis, capítulo 47, verso 9, quando Jacó, ele foi conhecer Faraó no Egito, o homem mais rico e mais importante daqueles dias, a maior potência mundial, dentro daquele contexto. E Faraó queria conhecer o pai de José. E ele já tem 130 anos, Diz assim, são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus anos da minha vida. Porque o seu fim principal era glorificar a Deus, mas não era aqui nessa terra. Meus irmãos, nós somos realmente peregrinos. E o nosso reino é um reino celestial. E nós aguardamos esse reino. Por isso, não turbe realmente o seu coração. Diante do seu cenário que você contempla os seus pecados, diante do cenário por vezes de destruição, seja no lar, no trabalho, na igreja, confie realmente no Senhor, receba o consolo que vem do Senhor e saiba que existe uma promessa gloriosa para todos aqueles que esperam realmente no Senhor. Existe um novo céu e uma nova terra que nos aguarda. Nós somos aqui apenas administradores das bênçãos que Deus tem confiado a cada um de nós. Que nós possamos reconhecer isso e sermos gratos ao Senhor todos os dias de nossa vida. Amém?